Olá, olá, tudo bem? Iremos estudar o nosso tópico, nosso subtópico, hoje, 12 de agosto, sobre água da rocha. Lembrando aqui que nós estamos estudando o tema central da semana, água e o pão da vida, e o texto para memorizar se encontra em Êxodo, capítulo 20, capítulo 16, versículos 28 até o versículo 30, que nos diz: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, o povo descansou no sétimo dia. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por este momento. Que o teu Espírito Santo conduza aqui esta lição, abrindo novamente o nosso entendimento para a compreensão do assim diz o Senhor. Direcione esse estudo, Senhor, que não seja como eu quero, mas conforme a tua vontade, para que vidas sejam alcançadas e que haja mudança e novidade de vida. Em nome de Jesus Cristo. Ontem nós estudamos codornizes e maná. Aprendemos ali sobre o alimento, na verdade, sobre fome. Deus permitiu que eles passassem ali uma situação, eles não ficaram sem comida, mas já estava acabando os seus suprimentos, Deus já sabia até quando iria dar, os rebanhos também já estavam morrendo, então assim, Deus providenciou cordinizes, que é uma ave, própria para o alimento naquele período, e também o maná. Na verdade, durante o período de 40 anos, quem estiver lendo já entendeu que eles comiam apenas o maná. Reclamaram porque sentiram falta das panelas, ou seja, das iguarias que eram oferecidas lá no Egito, que eram iguarias oferecidas a ídolos, e aí eles começaram a reclamar e Deus liberou ali, enviou cordonizes, uma árvore para que eles pudessem se alimentar. O que acontece nesses textos, o que aconteceu foi que os israelitas reincidentes na mesma situação. Qual? Murmuração e incredulidade. Mesmo Deus realizando ali, fazendo as coisas, eles ainda assim reclamavam. Como é que iremos ver hoje, justo no capítulo 17 de Êxodo, versículos de 1 até o 7. E a pergunta aqui diz a seguinte: que lição o povo deveria ter aprendido com esse incidente? Então, além do apetite, onde eles foram provados, eu trouxe ali um exemplo de Jesus Cristo, quando passou 40 dias e 40 noites no deserto, e Satanás, na primeira tentação, disse a ele: Se tu és filho do homem, transforma essas pedras em pão e come. E aí ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas nós tivemos também os nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva. Eles também caíram na mesma tentação, só que eles cederam lá no Éden, quando eles comeram ali o fruto proibido, que foi orientado a não comer, ou seja, desobediência. Aqui na lição, eu vou trazer alguns comentários para poder abrir melhor, complementar o nosso entendimento. E eu quero trazer justamente isso que eu estou falando dos israelitas que não confiaram na providência de Deus, que diz o seguinte: depois de partir do deserto de Sim, os israelitas acamparam em Redifim. Aqui no capítulo 17 da Bíblia já está dizendo, ó, a água da rocha em Redifim. Ali não havia água. E de novo não confiaram na providência de Deus.
Em sua cegueira e presunção, o povo foi até Moisés com a seguinte exigência: der-nos água para beber. Mas ele não perdeu a paciência. Moisés, por que vocês estão discutindo comigo? Perguntou. Por que estão tentando o Senhor? E eles responderam, irados. Todos eles estavam irados e disseram assim para Moisés: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Vocês vão encontrar essa afirmação no capítulo 17, versículos 2 e 3. E aí vem novamente o exemplo de Moisés, trazendo aqui para os nossos dias. Moisés clamou a Deus, ou seja, Moisés orou. Aqui, ó, com angústia, Moisés clamou ao Senhor. Que farei com este povo, no versículo 4. E aí, o Senhor deu algumas orientações, não vou me estender muito, onde ele fez exatamente como Deus orientou e a rocha brotou água. E quando nós pegamos ali o capítulo de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, novamente nos leva para junto de Jesus. Jesus sempre o centro de tudo. É o que eu falei ontem. Não existe teologia onde eu, homem, é o centro das coisas. A verdadeira teologia é cristocêntrica, Cristo como centro. O livro de Êxodo não é falando de Moisés, não é exaltando Moisés. É trazendo Moisés como um homem que foi instrumento de Deus, homem de Deus, para ali libertar seu povo, mas também ele trazendo ali o poder, revelando sobre Deus como o único Criador que deve ser adorado, Deus soberano, o grande eu sou. Então, no capítulo de João 7, versículos 37 e 38, nos diz o seguinte, com relação ali à água da rocha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, como diz a Bíblia Sagrada, do seu interior fluirão rios de água. Jesus é a rocha. Quando nós vamos a Jesus em oração, Ele é que transforma as nossas vidas quando nós deixamos que Ele nos transforme. Então, essa relação aqui da água da rocha é justamente para que, trazendo de novo Jesus, porque ele continuava ali com o povo do deserto, os israelitas, orientando, cuidando e através de Moisés. Então, Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, lembra a coluna de nuvem, à noite e de dia? Estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. Não somente Moisés e os anciões, mas também toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teria sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nele habitava. Então, a água é símbolo de vida, porque sem água não há vida. Mas a água é Jesus. Nós sabemos, aprendemos aí na escola, que o nosso corpo, o corpo humano, é constituído 80% de água. Então, geralmente pessoas têm dor de cabeça, prisão de ventre, devido à ingestão diária de água. A gente não deve esperar que o nosso organismo, o cérebro que envia as mensagens através dos estímulos neurais, sinta sede. Quando nós sentimos sede, é porque quando nós sentimos sede, é porque algum órgão da gente está em déficit. E quem mais beneficia da água é o cérebro. Então, quando o cérebro não tem a quantidade de água suficiente, ele vai retirar de outros órgãos. Então, é necessário que bebamos água diariamente sem precisar sentir sede.
Não vou dizer aqui para vocês 1 litro, 2 litros, porque cada profissional, cada médico diz uma coisa. O ideal mesmo é um urologista, ele diz ali qual é a quantidade certa, mas eu costumo beber 500 ml, às vezes eu bebo uma garrafa, vai da pessoa, porque tudo em excesso também prejudica o órgão, ou seja, o rim. Então, fazer as coisas com cautela. Lá no Salmo, uma outra informação que eu quero trazer aqui sobre a incredulidade daquele povo, infelizmente, né? Eles reclamando o tempo todo e já tinham visto ali o poder de Deus se revelado através da vara, porque quando Deus orienta para ele e diz assim, ó, que ele pegasse a vara, não colocasse para cima, invocando ali como ele invocou as pragas. Nesse contexto da água da rocha, Deus deu orientação, quando vocês lerem ali o capítulo 17, de como ele iria fazer. Ou seja, leva contigo em mão o bordão por quem feriste o rio e vai. E aí ele faz ali, ele segue as orientações que Deus deu e a água começa a brotar da rocha e as pessoas ali começaram a beber água. Quando nós pegamos o salmo, eu quero trazer aqui também um reforço de complemento, o Salmo 78. O Salmo 78, ele vem falando sobre tudo que Deus fez, a providência de Deus na história do seu povo, ou seja, dos israelitas. No versículo 14, 15 e 17, 14, 15, 16, 17, eu quero ler aqui só para vocês entenderem que o que aconteceu lá no livro de Êxodo, o segundo livro após Gênesis, Gênesis é o primeiro e o segundo é Êxodo. Salmos, o autor, o escritor de Salmos, trouxe também aqui o que aconteceu, que diz o seguinte, no versículo 14: Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Versículo 15: No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismo. Versículo 16: Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Versículo 17: Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Versículo 18: Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Então, gente, conclusão da lição do subtópico de hoje. Deus, ele não é um Deus que vai fazer grandes coisas como nós esperamos. São nas pequenas coisas que Deus revela ali o seu poder. Repare que na lição, no subtópico de ontem, maná, cordonizes. Na lição, no subtópico de hoje, água da rocha. E lá atrás veio aí a libertação deles, a travessia do Mar Vermelho, todo um contexto, toda uma preparação. Deus sabe tudo que nós precisamos. Deus sabe se a gente precisa de um trabalho, de casar, de construir família, de faculdade. O que quer que você, eu planeje, Deus já sabe antes mesmo de nós orarmos a Ele. Mas o que Deus quer da gente, assim como Deus quis dos israelitas, dependência. Se alguém hoje tem um sentimento, tá ali incrédulo com alguma coisa, principalmente com Deus, que Deus não existe, que nada vai para frente, que minha vida não dá certo. Ó céu, ó vida, que mundo cruel. Ore a Deus, ore a Jesus, ore ao Espírito Santo, pedindo que tire esse pensamento, tire esse sentimento de incredulidade, porque Deus é um Deus que faz maravilhas em nossas vidas, porque a partir do momento que a gente abre o olho, é motivo para agradecer por estarmos vivos e estarmos com saúde. Não temos saúde 100%,
Mas podemos trabalhar, podemos andar, estamos enxergando, estamos andando, ouvindo, falando, podemos trabalhar. Então, não permita que a circunstância da vida, do dia a dia, tire sua fé, abale sua fé. Se achegue a Deus, clame a Deus. Jesus, o tempo todo, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Ele orava o tempo todo. Moisés foi bem sucedido porque, além de crer nas promessas de Deus, ele não só pedia. Todas as orações que Moisés fazia era só agradecendo. Moisés não orava. Olha o que ele perguntou: que farei com este povo? Ele não determinou, ah, Senhor, eu quero assim, porque quando nós temos o costume de ir para Deus já determinando ali como a gente quer. E não pode ser assim. A oração do Pai Nosso lá em Mateus, Jesus disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Moisés foi bem sucedido porque todas as orações era agradecendo e deixando Deus com Deus. Façamos o que é certo, deixando as consequências com Deus. Então, que Deus continue abençoando cada um de vocês, a família de vocês, o lar de vocês, que os anjos do Senhor permaneçam com vocês, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E como eu gosto de dizer sempre, lá no livro de Números, Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta com o subtópico Jeto. Obrigada, Jesus Cristo, porque a nossa ainda continua sendo o nosso Senhor, Rei dos Reis, que vive eternamente, que reina e vive, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Obrigada porque é o nosso advogado. Obrigada porque está conosco todos os dias, como o Senhor prometeu para os discípulos. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Espírito Santo, por este momento, por esta lição, em nome de Jesus Cristo. Amém.